Meu nome é Sandra e eu sou professora do curso Os Clássicos na PUC-Rio. E esse é mais um vídeo da série Por que Ler os Clássicos, oferecido pela Cátedra Unesco de Leitura da PUC. Nessa série, uma vez por semana, eu vou comentar um grande clássico da literatura com você. E o livro de hoje é A Comédia, uma obra simplesmente divina. Eu estou falando da Divina Comédia do Dante Alighieri. A história que o Dante narra começa assim: a meio caminhar de nossa vida, fui me encontrar em uma selva escura. Estava reta minha via, perdida. Ou seja, Dante, o poeta, narra que ele se encontrava na metade da vida, considerando a vida média, né, ali no século XIV, ele estaria por volta dos 35 anos, quando ele se desviou do caminho que ele considera reto, do rumo certo. E sem saber como, de tão sonolento que ele estava, ele foi parar numa selva escura. Nessa selva, Dante se depara com uma montanha que supostamente ele deveria subir. Mas ele é impedido por 3 feras, uma onça, um leão e uma loba. Ele está ali, tomado pelo medo das feras e pela angústia de não saber o que fazer, que caminho seguir, quando surge diante dele o grande poeta da tradição latina, Virgílio, o autor da Eneida. O livro, a Eneida, né? Eu inclusive já comentei aqui, quem quiser saber mais, dá uma olhadinha lá no vídeo da Eneida. E, Virgílio, que encontra Dante, né, nessa encruzilhada, diz a ele que antes de subir a montanha, que é a montanha do purgatório, e que, portanto, o caminho que leva ao céu, ele precisaria primeiro mergulhar no mundo das sombras, ou seja, descer ao inferno. Só depois, né, de conhecer o submundo, ele estaria apto para subir o monte que leva a Deus. Virgílio diz ainda a Dante que ele foi enviado para guiá-lo nessa difícil travessia do inferno e do purgatório por Beatriz, que é a musa inspiradora de Dante e que se encontrava no paraíso. Beatriz foi buscar Virgílio no limbo, que é onde estão os pagãos, ou seja, aqueles que nasceram antes de Cristo e que, portanto, não foram batizados. Mas por que Virgílio? Porque ele era, então, considerado o principal poeta e fundador da tradição literária romana, latina. E aqui nós temos também uma genialidade do Dante. É a literatura dentro da literatura em um diálogo eterno. Além disso, na Divina Comédia, o Virgílio ele aparece como um símbolo da razão humana. Quando eles começam o percurso em direção ao inferno, Dante e Virgílio passam pelo limbo, onde estão, né, como eu disse, os que não foram batizados, e Virgílio mostra a Dante a sua morada, que é o Castelo dos Iluminados, um lugar que não é necessariamente ruim, também não é o paraíso, mas é um lugar à parte, né? As pessoas que estão ali no limbo não mereceriam, né, ser punidas, elas apenas não conheceram a religião cristã. E é lá que residem, além do próprio Virgílio, o Homero, que é a grande referência de todos, do Dante, do Virgílio, enfim, de quase todos os poetas que vieram depois de Homero. E nós temos também alguns poetas que são seminais para a literatura latina, como Horácio, Lucano, o meu querido Ovídio. E quando Dante chega, né, acompanhado do Virgílio, estes outros poetas o acolhem de braços abertos.
E vão dizer, inclusive, né, porque na verdade a gente vê ali no Castelo dos Iluminados contando, né, com Homero, com Virgílio, com Horácio, Lucano e Ovídio, 5 poetas, fundadores de uma tradição. E eles recebem Dante como o sexto em meio a tanto saber. Não podemos dizer que o Dante era modesto, não é mesmo? Bom, como eu disse, o Virgílio será o guia de Dante no inferno e no purgatório. Já no paraíso, ele vai ser guiado por espíritos altamente iluminados, que serão a própria Beatriz e São Bernardo. Isso posto, vamos ao livro. Bom, a minha primeira questão, quando eu pensei em falar, né, sobre a Divina Comédia, foi como falar de Dante e de um livro tão intenso, tão complexo, em no máximo 30 minutos e ainda deixar vocês morrendo de vontade de ler. E aí eu tive a ideia de começar falando de arte. Isso porque a Divina Comédia, assim como boa parte dos grandes clássicos da literatura, inspirou algumas das mais belas obras de arte da história. Para citar alguns poucos artistas que se debruçaram sobre a comédia, eu poderia falar, por exemplo, do Delacroix, do Bouguereau, do Gustave Doré, do Botticelli, do Francesco Scaramuzza, do Salvador Dalí, dentre tantos outros. E uma observação que eu gostaria de fazer é que sempre que eu olho, né, para as diferentes representações artísticas da comédia, me chama a atenção o quanto o inferno é imagético e talvez por isso mesmo ele seja o mais pintado, mais esculpido. O purgatório também recebeu muitas expressões artísticas, né? Já o paraíso, justamente por ser onde impera a filosofia, dá origem a algumas pinturas, sim, tá? Mas essas pinturas é interessante observar que elas primam pela elegância, pela sutileza e, de certa forma, né, é condizente, porque elas buscam revelar o caráter etéreo de um universo filosófico. Mas, para falar de arte e da Divina Comédia, eu não poderia me abster de mencionar um escultor que eu adoro, aliás, e que é essencial quando o assunto é Dante. Eu estou falando do Rodin. Não sei se vocês sabem, mas o Rodin demorou, né, algum tempo para fazer sucesso. Ele vai consolidar a sua carreira ali por volta de 1878, depois de receber muitas críticas e, na verdade, a obra, né, que acaba fazendo com que ele tenha, né, uma representatividade, a primeira, né, o seu São João Batista pregando. E a partir dessa escultura, ele passou a receber diversas propostas de trabalho, dentre elas a da Porta de Bronze, que deveria ser concebida para o Museu de Artes Decorativas de Paris. Buscando inspiração para a porta do museu, ele vai lá para a terra de Dante, vai para Florença e vai tentar estudar, né, as portas do Batistério de Florença. Lá ele encontra as portas sul do André Pisano, né, que tinham cenas, inclusive, da vida de São João Batista, que já tinha sido uma inspiração para o Rodin. Passa pelas portas norte, que eram do Lourenço Ghiberti, na verdade famosíssimas. Ele venceu um concurso em 1401 para projetar essas portas, levou 21 anos, né, para terminar. A gente tem ali cenas do Novo Testamento e elas se tornam tão famosas, mas tão famosas, que ele é convidado a projetar também as portas leste. E aí ele vai fazer painéis com cenas do Antigo Testamento, que são tão bonitas, gente, mas tão bonitas, que o Michelangelo, né, ninguém menos que Michelangelo, vai chamar as portas do Ghiberti de Portas do Paraíso. Inclusive é o nome pelo qual elas são conhecidas até hoje. Mas, né, depois de toda essa inspiração, nós podemos inclusive pensar que o Rodin estava planejando a sua obra ali em função do paraíso, não é mesmo? Pois é. No entanto, ele resolve passar por Londres, onde ele conhece os trabalhos de William Blake e dos artistas pré-rafaelitas que estavam trabalhando em cima da Divina Comédia. E ele muda de perspectiva, pelo menos é o que nos parece, porque ele vai optar por expressar a torrente perturbadora de emoções humanas presente no inferno de Dante. Aliás, né, o inferno do Dante se abre com uma das frases mais famosas, tanto, né, do Dante quanto da literatura,
que é deixai, ó vós que entrais, toda a esperança. Quando a gente lê, né, os 3 livros da obra, a gente percebe que ela foi escrita num momento de desespero. E quando a gente percorre, né, a trajetória do inferno, do purgatório, do paraíso, a gente vê, né, a descida ao inferno para a ascensão de novo da esperança. Então essa frase, que é super emblemática, é também muito importante. Quando a gente lê os 3 livros, a gente entende essa abertura magistral do Dante. E, bom, é então que o Rodin vai criar também a sua famosa Porta do Inferno. Ela é totalmente pautada no inferno dantesco. O projeto dará origem a outras, né, grandes obras do próprio Rodin, como pensador, até porque nós sabemos que o Rodin ele fazia vários moldes para o mesmo trabalho. E esses moldes também acabaram virando grandes obras de arte. Então ele foi pensar a porta e ele fez várias elaborações dos personagens que ele ia colocar na porta. Entre eles, né, a famosíssima estátua do Pensador. Quando a gente olha para a estátua, muitas vezes, né, falando com os meus alunos, eles não sabem ou não tinham a ideia de que ela é, na verdade, a representação do Dante, justamente no momento em que ele está ali na selva escura, diante do grande dilema da sua vida, sem saber que caminho seguir. Inclusive, né, inicialmente, a estátua do Rodin se chamava o Poeta, depois que ela recebe o nome de O Pensador. E também não é à toa, né, que este monumento ao questionamento humano se torna também um emblema da filosofia. Uma outra obra conhecida e reverenciada do Rodin, que segue, que é né, concebida a partir da comédia humana, é o Beijo. Ele é uma obra inspirada em uma das mais belas histórias encontradas no inferno, que é a de Paulo e Francesca. A história, que é narrada no canto 5 do inferno, é a seguinte: Francesca da Rimini provavelmente nasceu em Ravenna, né, e era conhecidíssima pela sua beleza, e o seu pai, Guido da Polenta, era o governante da cidade. Ele, né, estava em guerra com a família Malatesta de Rimini, e num determinado momento as famílias resolvem negociar um acordo de paz. Por conveniência, o Guido, né, durante esse acordo, dará a mão da sua filha Francesca em casamento para Giovanni Malatesta, que era o filho mais velho do seu antigo, então, né, rival. O Giovanni era conhecido como um homem culto, porém com uma aparência horrível, né? Consta que ele tinha mesmo corpo deformado. O Guido sabia que a sua filha, Francesca, não concordaria com o casamento. Então, eles têm a ideia de realizar esse casamento por procuração, através do irmão mais novo do Giovanni, que era o Paulo Malatesta, que, por sua vez, era jovem e muito bonito. Francesca e Paulo, né, não demoram a se apaixonar. De acordo com Dante, eles foram seduzidos pela literatura. Ou seja, eles se apaixonam enquanto liam juntos as lendas arturianas, né? A história do rei Arthur, dos cavaleiros da Távola Redonda sobretudo, a história, né, do Lancelot e da Guinevere. Guinevere, desculpa. Mas é justamente, né, no momento do primeiro beijo que eles serão surpreendidos e assassinados pelo Giovanni. E aí estão ali, né, depois de mortos, vão para o inferno de Dante, para o círculo da luxúria. Uma das coisas mais belas, né, dessa narrativa é que, embora o Dante os coloque no inferno, ele, como poeta, não consegue não se emocionar diante do amor. Ele chega a desmaiar enquanto ouve a narrativa da Francesca, que é quem conta, né, a história deles, né, dela e do Paulo, para o Dante e o Virgílio. Todas essas cenas, né, da Divina Comédia tornaram-se uma referência para a famosa Porta do Inferno do Rodin, que reúne inúmeros personagens
dantescos. Da narrativa do Paulo e da Francesca surge o beijo, do Dante ali na porta do inferno surge, né, o Pensador, e é inclusive uma delícia, né, depois de ler a Divina Comédia, a gente não só rever essas obras, como também ver a própria Porta do Inferno do Rodin e tentar nela identificar estes personagens. Bom, isso posto, eu partirei para falar agora da Divina Comédia a partir do título. O nome dado por Dante para sua obra-prima foi Comédia, mas é importante ressaltar que o título não faz nenhuma referência a algo cômico, pelo menos não como nós entendemos hoje. Ao chamar sua obra de comédia, Dante buscava simplesmente se contrapor à ideia clássica de tragédia, ou seja, o final da sua história é feliz, não é trágico. Depois de passar por muitos desafios, no inferno e no purgatório, ele ascende ao paraíso. E pasme, ainda volta para contar. E quem chamou a comédia de Dante de divina foi outro grande escritor, Boccaccio. Quem já leu os 3 primeiros livros normalmente concorda com Boccaccio. E é assim, portanto, que a obra ficou conhecida. Claro, né, temos hoje alguns pesquisadores, sobretudo alguns italianos, que querem voltar ao título original. Mas eu, particularmente, continuo achando a comédia simplesmente divina. Bom, aproveitando o ensejo, não custa lembrar que juntos, Dante, Petrarca e Boccaccio estão entre os fundadores da literatura moderna e serão a base para a belíssima língua italiana. A Divina Comédia foi escrita no dialeto florentino, que era um dialeto que as pessoas, né, ali da região de Florença falavam. Alguns pesquisadores dizem que não se trata nem mesmo, né, do dialeto florentino, mas que a comédia foi escrita na língua di Dante. Até porque, como todo bom poeta, né, ele vai reinventar sua própria língua. Agora, é muito importante sabermos que ele escreveu, né, na língua vernácula e que isso, né, escrever no dialeto falado pelo povo era muito incomum na época. As classes mais eruditas escreviam logicamente em latim. E Dante, com isso, né, já começa a democratizar o conhecimento. Por fim, sobre Dante, é importante dizer que boa parte das informações sobre a sua educação, sua família, suas opiniões são baseadas em suposições. O que sabemos dele hoje é muito mais em função da própria obra e também através do Boccaccio. No entanto, quando a gente usa o Boccaccio como referência, a gente tem que ter em mente, isso é ressaltado, né, por muitos pesquisadores, que ele era um escritor, um literato. E, por conta disso, Boccaccio também extrapolava um pouquinho os limites entre a realidade e a ficção, sobretudo ao falar do seu grande ídolo, que era o Dante. Mas Boccaccio foi, ainda em vida, reconhecido como uma das maiores autoridades no estudo da vida e da obra de Dante. Ele foi copista da Divina Comédia e consta que ele lia, né, a comédia em público, que era comum, muito comum na época. Boccaccio é, inclusive, autor de uma das primeiras biografias de Dante, o Trattatello in Lauda di Dante, também conhecido como Vita di Dante. Mas, bom, afinal, o que nós sabemos sobre o autor da Divina Comédia? Eu vou falar de forma bem sintética, tá bom? Em poucas palavras, eu diria que ele nasce em Firenze, Florença, em 1265. O seu pai era um homem de posses, né, que sustentava a família oferecendo um alto nível de conforto, daí a erudição do Dante. A sua mãe Bela teria falecido quando ele ainda era uma criança e a gente pode dizer também que uma das maiores experiências da infância de Dante foi o seu encontro com a Beatrice Portinari, cujo relato ele faz, né, no seu livro Vita Nova. Ele a encontrou pela primeira vez quando ambos tinham 9 anos e só voltaria a vê-la novamente 9 anos mais tarde. Mas ela vai ser, né, a grande musa, a inspiração, o amor platônico do Dante. É verdade que desde os 12 anos ele já sabia que ele deveria se casar com uma moça da família Donati, provavelmente Gemma Donati,
E a própria Beatriz teria se casado, né, com um banqueiro, mas isso não modificou de forma nenhuma a forma como Dante encarava o amor por ela. Até porque a gente tem que ter em mente que ele vem de uma tradição ainda medieval, tratava-se de um amor idealizado e ele, na verdade, ele era o poeta e Beatriz a musa, tá? Não tinha uma intenção de realização aqui. Bom, agora, para entendermos, ainda que seja um pouquinho, né, esse autor, eu acho que é importante a gente compreender também alguns detalhes, né, do seu tempo, ou pelo menos relembrar. A Itália do tempo de Dante, ou melhor, a região que hoje nós chamamos de Itália, estava muito longe de ser um estado coeso, né? Nós sabemos, inclusive, que a unificação da Itália só ocorre na segunda metade do século XIX. Quando eu falar de Itália aqui, na verdade, eu estou falando de vários, né, pequenos estados. Na verdade, havia reinos, ducados, repúblicas espalhados que funcionavam como estados autônomos, independentes e que seguiam, inclusive, leis e costumes próprios. Entretanto, também é importante eu lembrar aqui que havia, né, uma disputa pela influência nesses pequenos estados entre o Papa e o Sacro Império Romano Germânico. O centro era predominantemente alinhado, né, com o Papa e o norte com o imperador. A família de Dante pertencia a uma facção política conhecida como Guelfos, o Guelfi, que disputava o poder com os Ghibelinos. Por volta de 1300, a maior parte do poder em Florença estava nas mãos dos Guelfos, que era, né, como eu disse, o partido de Dante. E aí ele vai se inscrever na guilda dos médicos e farmacêuticos. As guildas eram uma espécie de corporações de ofícios muito comum, né, no período medieval, e ele vai disputar as eleições em Florença. E vai ser eleito, ele vai se tornar um dos priores de Florença. Só que o poder de influência na República Florentina, nesse momento, como eu mencionei, em toda ali a região que a gente conhece hoje como a Itália. Mas na região de Florença era mais disputado ainda, principalmente pelo Papa e pelo Imperador. Isso porque várias razões, vou citar uma aqui que eu acho que esclarece bastante. Em 1298, a família Bonsignori de Siena, uma das principais famílias bancárias da Europa, faliu. E a cidade de Siena perdeu o seu status de centro bancário mais importante da Europa para Florença. Florença, né, nesse momento já detinha a fama de ser um dos mais importantes centros culturais da Europa. Ou seja, é um lugar que todo mundo quer dominar. Dante era, portanto, um dos governantes desse esplendoroso centro de poder. Porém, havia uma briga dentro do próprio partido de Dante, né? Os guelfos. Essa briga ocorre porque a família Cantielieri, que eram descendentes de um mesmo pai que durante a vida teve duas esposas, se dividiu quando um membro desajustado da família assassinou o tio e cortou a mão de um primo. Os descendentes da primeira esposa, que se chamava Bianca, e que eram contra o jovem, decidiram se apelidar de Bianchi, e os rivais que defendiam o jovem se apelidaram de Neri, em espírito de oposição. Depois de criados, os partidos assumiram posições políticas e começaram a brigar entre si. Dante fazia parte dos Bianchi, ou brancos, né? No entanto, em meio à confusão entre os guelfos de Florença, o Papa decidiu enviar Carlos de Valois, que era irmão do rei Filipe da França, como pacificador para acabar com a briga, né, entre Bianchi e Neri. A suposta ajuda, porém, se revelou um golpe dos Neri para tomar o poder. Eles ocuparam o governo de Florença e condenaram vários Bianchi, entre eles Dante, ao exílio e, por vezes, né, até mesmo à morte. Dante foi culpado de várias acusações.
Foi banido da cidade, condenado a pagar uma multa. Caso ele não pagasse, né, ele morreria, ele seria condenado à morte se algum dia ele retornasse a Florença. E é neste contexto, né, com o Dante no exílio, que ele vai escrever a Divina Comédia. A obra levou 14 anos para ser concluída e logo após finalizar o Paraíso, em 1321, o nosso poeta se despede também da vida. Depois, um pouco depois, né, que ele termina o Paraíso. Por isso mesmo, né, dado ao contexto da criação, um dos aspectos mais interessantes da Divina Comédia é que a distribuição dos personagens, tanto dos reais quanto dos ficcionais, no inferno, no purgatório, no paraíso, segue, além da moral cristã da época, sobretudo a subjetividade do Dante. Os seus desafetos, por exemplo, ele coloca todos no inferno, inclusive, né, o Papa Bonifácio VIII, né, que talvez seja um dos maiores desafetos. E se por um lado, né, a gente vê alguns paradoxos, se por um lado o amor adúltero do Paulo e da Francesca é punido no inferno, a Raabe, uma mulher que é normalmente descrita como uma meretriz, ela vai ter na comédia um lugar no paraíso. A história da Raabe é mencionada na Bíblia, no livro de Josué, né, ali no Antigo Testamento. No entanto, entre outros méritos, ela teria o de ter se convertido, né, se voltado para Deus e ajudado os israelitas antes da invasão de Jericó. Depois de ter falado, né, tantas coisas, eu não poderia deixar de levantar uma questão que eu sempre faço. Por que essa obra é tão importante e eu diria mesmo um divisor de águas da literatura? Bom, além de tudo isso que eu já comentei, como uma obra genuinamente precursora do Renascimento, ela se volta para o passado greco-romano e tem o mérito original de fundir este passado com a tradição cristã. Essa fusão está muito ligada ao resgate renascentista das tradições mitológica e filosófica greco-romanas e também a tentativa de superação dessa tradição da antiguidade clássica pelo cristianismo, pela filosofia cristã. Por isso, enquanto o inferno é repleto de seres mitológicos, o purgatório tem um número menor dessas figuras, está muito relacionado com a visão medieval do outro mundo e, sobretudo, com a filosofia escolástica. E o paraíso centra-se em um maravilhoso debate filosófico e místico entre o passado clássico e o presente escolástico do autor. Para além do que eu falei até aqui, é muito importante saber, né? O poema possui uma impressionante simetria matemática baseada no número 3. São 3 livros, os 3 terminam com a mesma palavra, estrelas. Eles possuem 33 cantos cada um, só o inferno que possui 34 por causa do preâmbulo, mas junto eles somam 100 cantos. E 100, além de ser o primeiro número de 3 dígitos, né, traz também toda uma simbologia mítica e mística em torno de si. Por fim, o livro é escrito com uma técnica genial inventada por Dante, a famosa terza rima. Bom, mas aí, né, para descobrir, né, como ele consegue inventar uma rima e um modo de escrever genial, tem que ler. Bom, eu teria muita gente, mas muita coisa para falar sobre Dante. No entanto, né, o que eu estou fazendo aqui, ao comentar todos esses livros, é apenas e tão somente prefaciar as obras. Quando eu discuto um livro como esse, um curso na PUC, normalmente lemos o livro juntos e a análise, né, leva pelo menos um semestre. Estou falando, por exemplo, da Ilíada, da Odisseia, das Metamorfoses do Ovídio, da Eneida, livros que eu já mencionei aqui. No caso da Divina Comédia, eu tendo a ler, né, é o que eu tenho feito em 3 semestres,
Um para o inferno, um para o purgatório e outro para o paraíso. Então, são livros que a gente tem que se debruçar sobre e que para dissecar demanda um tempo. Para quem quer ler com alguma propriedade. Sobre a tradução, eu sempre sugiro uma. Eu gostaria de sugerir essa tradução aqui, né, da editora 34, porque, né, além de ressaltar claramente o trabalho primoroso feito pelo Ítalo Eugênio Mauro, que fez a tradução e as notas, essa também é uma tradução bilíngue. E eu sempre dou preferência às traduções bilíngues. E no caso específico da Divina Comédia, né, mesmo quem não fala nada de italiano, com o texto em português do lado, né, pode ter uma percepção da maestria e da genialidade do nosso querido Dante. Bom, eu vou terminar, né, deixando aqui o meu convite para este mergulho profundo na trajetória da vida humana, que em todos nós, né, para todos nós, essa trajetória inevitavelmente passa por 3 reinos: o inferno, o purgatório e o paraíso. Isso porque todos nós, seres humanos, precisamos conhecer o nosso inferno, as nossas sombras e os nossos medos para poder crescer e subirmos uma montanha onde podemos purgar as nossas emoções. E é só depois, né, desse périplo que podemos vislumbrar uma compreensão, digamos assim, divina de nós mesmos. Um super beijo para vocês e até semana que vem com mais um grande clássico da literatura.